Gojo é um rapaz solitário e sem amigos, que evita contato com outras pessoas e prefere ficar em casa costurando roupas elaboradas para suas bonecas. Mas quando a garota mais popular da escola, uma famosa cosplayer, descobre suas habilidades com costura, ela pede para que ele confeccione fantasias para ela, prometendo recompensá-lo de maneiras bem ousadas. Desde pequeno, Gojo se apaixonou pelas bonecas Ina feitas pelo seu avô Kaoru e sonhava em se tornar um artesão como ele. Mas quando compartilhou esse interesse com uma amiga de infância, ela o chamou de esquisito por gostar de coisas consideradas femininas, o que o deixou inseguro em relação à sua paixão. Certo dia, ele acorda de um pesadelo revivendo essa lembrança e sente o mesmo peso no coração. De manhã, desce para ajudar o avô com o café da manhã, e o velho brinca perguntando se ele já está saindo com alguém. Durante a aula, Gojo perde o foco pensando em como seu amor por bonecas o isola, já que passa a maior parte do tempo dedicado a elas. De repente, uma garota loira chamada Marin esbarra na mesa dele. As amigas dela correm para ajudar, mas Marin se vira para Gojo e se desculpa. Mais tarde, Marin conversa com as amigas sobre o que aconteceu no dia anterior. Um garoto tentou se aproveitar dela, mas quando ele zombou de seu gosto por anime, ela o colocou em seu devido lugar. As amigas acham que ela pegou pesado, mas Marin insiste que não suporta pessoas que zombam dos interesses dos outros. Isso deixa Gojo surpreso. Depois das aulas, Gojo fica sozinho para limpar a sala. Enquanto limpa, a porta se abre e Marin entra. Ele fica confuso, e ela pergunta onde os outros estão. Ao saber que o deixaram sozinho, ela se irrita e diz que ele não deveria aceitar isso, que precisa se impor e dizer o que sente. Dias depois, Gojo corta um dos dedos enquanto costura, ainda pensando nas palavras de Marin. Quando percebe que sua máquina de costura quebrou, decide usar a da sala de economia doméstica da escola. Depois das aulas, ele leva uma de suas bonecas para lá, mas Marin aparece de repente, surpreendendo-o tanto que ele quase deixa a boneca cair. Ele rapidamente tenta se recompor, esperando ser zombado, mas para sua surpresa, Marin fica encantada ao ver que ele sabe costurar e pergunta onde aprendeu. Gojo explica que sua família tem uma loja de bonecas Ina. Curiosa, Marin pede para ver a boneca que ele estava segurando. Ao olhar, ela elogia dizendo que é linda. Gojo fica chocado, ninguém jamais havia elogiado seu trabalho antes. Ele comenta que só sabe fazer as roupas, não as bonecas em si. Marin então começa a desabotoar o uniforme e pede para que ele vire de costas. Quando ela termina, aparece usando um vestido preto simples e explica que está tentando recriar um cosplay. Ela entrega uma imagem de referência, e Gojo imediatamente nota vários erros de costura e proporção, criticando o design com sinceridade. Mas, ao ver Marin prestes a chorar, ele se ajoelha e pede desculpas por ter sido tão duro. Marin sorri e diz que não ficou chateada, apenas que aquele vestido foi sua tentativa de fazer cosplay, o que para ela é a forma mais verdadeira de mostrar amor por um personagem. Tocada por sua própria explicação, ela pede para Gojo ajudá-la a fazer um cosplay de verdade. Emocionado por ver alguém que valoriza os gostos dos outros, Gojo aceita. Durante a conversa, Marin revela a personagem que quer interpretar, uma personagem de um jogo adulto, cheio de conteúdo sugestivo. Gojo fica sem palavras, enquanto ela explica que o jogo é um simulador de namoro, e descreve com entusiasmo sua personagem favorita, Shizuku, dizendo que gostaria de se transformar nela. Gojo fica surpreso que uma garota tem esse tipo de interesse, mas promete ajudá-la a realizar o cosplay. Eles começam a planejar, e Marin mostra um livro de instruções que comprou. Ele explica que vai precisar das medidas dela para fazer o traje corretamente. No dia seguinte, a campainha toca, e Gojo se surpreende ao ver Marin em sua casa. Ele pergunta como ela descobriu onde ele mora, e ela responde casualmente que pesquisou seu nome e procurou manualmente. Gojo fica assustado, mas Marin o distrai e vai direto ao quarto dele. Então ela diz que é hora de começar as medições para o traje. Gojo fica vermelho de vergonha e tenta recusar, explicando que o livro orienta a medir com precisão e que isso pode ser constrangedor. Marin abre a blusa e mostra que está de maiô por baixo, dizendo que não há problema. Sem escolha, Gojo respira fundo e começa a medir com cuidado, tentando manter as mãos firmes e o olhar concentrado. Mesmo assim, Gojo fica completamente sem jeito ao ver Marin de traje de banho e pergunta como ela não se sente envergonhada. Marin responde com naturalidade que está focada em se tornar a personagem Shizuku, e que isso significa seguir todas as instruções à risca. Ouvindo isso, Gojo se dá um tapa no rosto e decide levar tudo com a maior seriedade possível. Ele começa a tirar todas as medidas básicas de forma profissional e anota tudo com cuidado. Então, Marin pede que ele meça seus pés, dizendo que sempre tem dificuldade para achar o tamanho certo. Gojo oferece uma cadeira, mas ela pula em cima da cama dele e diz que está na altura perfeita.
Enquanto ele ainda tenta manter a compostura, Marin coloca o pé no colo dele e pede que ele continue. Gojo termina o trabalho, mas então ela pergunta se ele pode medir o busto. Imediatamente, Gojo diz que ela mesma deveria fazer isso. Marin reclama que é difícil medir com precisão sozinha, então levanta o cabelo e pede para ele fazer. Relutante, ele se aproxima o suficiente para ouvir o coração dela batendo forte e começa a suar tentando manter o foco no trabalho. Ele força a mente a se concentrar apenas nas medidas, conseguindo anotar o resultado. Marin então comenta que ainda precisam medir a distância de um busto para o outro. Gojo entende o que isso significa e recusa na hora, dizendo que seria uma situação muito delicada. Marin ri da timidez dele e decide fazer essa parte sozinha. Em seguida, ele se prepara para medir o comprimento interno da perna. Dessa vez, promete a si mesmo não ficar nervoso, mas, quando a mão dele encosta levemente em Marin, ela se arrepia e fica corada. Quando terminam, Gojo pede algumas referências visuais do jogo para desenhar o vestido corretamente. Marin entrega 2 jogos com o material naquela noite. O avô Kaoru chega em casa e encontra Gojo vidrado no jogo, a adolescência no seu auge. Durante a madrugada, Gojo sonha que terminou o traje de Marin e o mostra para ela. No sonho, Marin se transforma em Shizuku e começa a se aproximar dele de forma carinhosa, pedindo que ele entre no papel com ela. Gojo acorda assustado, coberto de suor e cheio de vergonha. No dia seguinte, ele teme encontrar Marin, já que ela apareceu em seu sonho de um jeito constrangedor. Quando ela surge no corredor, todos olham admirados para sua beleza e popularidade, enquanto Gojo tenta desviar o olhar e se controlar, mas Marin se aproxima alegremente, agradecendo pela ajuda no sábado. Gojo fica completamente vermelho lembrando do sonho, mas Marin conversa com ele de forma natural. Logo as amigas de Marin aparecem e começam a falar com os dois. Ao perceber a expressão tensa de Gojo, uma delas pergunta se deveriam deixá-lo em paz. Marin tenta agir normalmente, mas acaba encostando o braço nele, o que o deixa ainda mais envergonhado. Ao irem embora, Gojo sente alívio ao perceber que ela o trata com naturalidade até mesmo na escola. Mas logo ouve alguns colegas cochichando, perguntando se alguém como Marin realmente andaria com um cara esquisito como ele. Durante o resto do dia, ela tenta conversar com ele, mas ele evita contato até o fim das aulas. Ao tentar sair da escola, Gojo é surpreendido por Marin, que o alcança e pergunta se ele quer ir com ela comprar materiais para o cosplay. Entretanto, quando percebe os olhares curiosos das pessoas em volta, Gojo fica sem graça e recusa, dizendo que prefere não ser visto com ela. Ele se esconde atrás de uma cerca e pede desculpas por fugir, mas Marin aparece ao lado dele e diz que ele não precisava correr. Quando pergunta o motivo de estar evitando-a, Gojo explica que não quer que as pessoas pensem que são próximos. Marin ri e responde que é tarde demais para esconder isso, já que eles são amigos. Gojo fica surpreso, mas Marin diz que não se importa com os rumores e até o provoca de leve. Segurando sua mão, ela o puxa em direção à loja de tecidos. Na loja, Gojo mostra um esboço detalhado do traje de Shizuku visto de vários ângulos. Marin fica impressionada com o quanto ele se esforçou. Eles escolhem quais partes vão comprar e quais vão confeccionar. Primeiro, decidem o tecido para o vestido. Marin sugere um tecido preto brilhante, mas Gojo explica que o ideal é um material mais encorpado. Ao ver o preço, ele admite que não trouxe dinheiro, mas Marin puxa um envelope cheio de notas e diz para ele usar o quanto precisar. Depois de comprar o tecido, eles vão a uma loja de perucas e Marin o guia até as perucas pretas. Ele sugere um tom de roxo escuro para combinar melhor com a cor da personagem. Marin se surpreende com o conhecimento dele. Ela confessa que sempre erra quando tenta fazer tudo sozinha e diz que está feliz por tê-lo ao seu lado. Gojo sente o coração aquecer, contente por ser útil para alguém de verdade. Por fim, eles passam em uma loja de acessórios para comprar ligas e meias. Gojo congela, mas Marin o tranquiliza dizendo que casais e amigos compram juntos ali o tempo todo. Ela até mostra um modelo de liga que quer usar, deixando Gojo completamente corado. Mais tarde, eles param para comer juntos. Uma mulher próxima observa os dois e pensa como é bonito um casal feliz. No entanto, quando os dois começam a falar abertamente sobre as cenas do jogo de Marin, todos se viram com espanto. Depois disso, Gojo se oferece para levar todos os materiais do cosplay para casa e começar o molde do traje. Ele pergunta a Marin onde ela pretende usá-lo, e ela explica sobre eventos de cosplay onde as pessoas tiram fotos e postam online. Ela mostra a ele uma cosplayer chamada Saguna. Enquanto ela mostra as fotos, percebe que Gojo está calado e o provoca, perguntando se ele não acha que garotas de verdade também são lindas. Gojo explica que desde pequeno, ficou maravilhado ao ver uma boneca Ina pela primeira vez. Desde então, ele reserva a palavra linda apenas para coisas realmente especiais.
Marin fica surpresa e encantada com a sinceridade dele. Ela compra um bolinho de arroz com carne e começa a devorá-lo com alegria. De repente, Marin oferece a ele uma mordida do bolinho que está comendo. Ele recusa, percebendo que seria um beijo indireto. Gojo pergunta quando será o evento de cosplay. Marin diz que o próximo é em 2 semanas, e Gojo fica em pânico com o pouco tempo que resta. No trem de volta para casa, Gojo não consegue parar de pensar em como vai terminar o vestido de Marin em apenas 2 semanas. Ele lembra o quanto ela está animada para usá-lo, o que o motiva a começar imediatamente. Quando chega em casa, seu avô percebe que ele voltou mais tarde que o normal. Gojo se desculpa, dizendo que perdeu a noção do tempo enquanto fazia compras com uma amiga. Kaoru fica feliz por ele ter amigos, mas quando vê as meias e acessórios que Gojo comprou, leva um susto e desmaia. No hospital, a prima de Gojo chega preocupada. Gojo garante que não é nada sério, e logo Kaoru recebe alta. Miori sugere que ele fique em sua casa por 2 semanas para descansar. Gojo concorda e promete levar algumas roupas no dia seguinte. Alguns dias depois, Marin descobre que Gojo não está indo à escola. Ela se oferece para ajudar se ele precisar de algo e sugere que troquem contatos. Marin lembra que as provas de meio de semestre são na próxima semana, e Gojo fica desesperado por ter esquecido disso. Com aulas, estudos e visitas ao avô, ele se pergunta como vai conseguir terminar o vestido. À noite, Gojo recebe uma ligação de uma pessoa que quer visitar a loja de bonecas Ina. Mesmo relutante, ele aceita guiá-la, já que seu avô está debilitado. Após a ligação, ele se senta no chão exausto. Na escola, Marin percebe o quanto ele está distante e sério. Quando tenta conversar, ele sempre sai correndo. Mais tarde, Marin vai até a casa dele e vê tudo apagado. Achando que ele não está lá, vai embora triste. Por dentro, a casa está uma bagunça e Gojo está jogado no chão, completamente exausto. Ele não dorme há dias e o vestido ainda está longe de ficar pronto. Ele se lembra de quando perguntou ao avô por que ele nunca passava um dia sem pintar, e Kaoru respondeu que se ficasse um dia longe dos pincéis, perderia o toque, coisa que Gojo não faz há anos. As lembranças dolorosas de quando foi chamado de esquisito voltam com força, e Gojo desaba em lágrimas. Ele então recorda uma conversa em que Kaoru dizia que o amor é justamente o que o faz suportar os dias difíceis, e mostrou a Gojo um álbum de fotos de clientes felizes para lembrá-lo do propósito do trabalho. Pensar na felicidade de Marin vestindo o traje renova suas forças. Ele seca as lágrimas, amarra a faixa na cabeça e volta ao trabalho. No dia anterior ao evento, Marin fica impressionada ao ver o vestido pronto. Gojo diz que ela poderá ir ao evento, mas Marin confessa que ainda não tinha escolhido um evento em específico para ir. Ela estava esperando ele terminar o traje primeiro. Gojo se sente aliviado por não ter atrapalhado nenhum plano, mas Marin começa a chorar ao perceber o quanto ele se esforçou por ela sem dizer nada. Ela se desculpa por não ter notado o que ele estava passando, e Gojo admite que também foi culpa dele por não falar. Gojo sugere que ela experimente o vestido para ver o caimento. Marin hesita, notando o quanto ele está cansado, mas Gojo insiste, dizendo que ver a felicidade dela já o faz feliz. Sorrindo entre lágrimas, Marin promete usar o vestido com todo entusiasmo. Gojo penteia o cabelo dela e ajusta a peruca. Eles conversam sobre o estilo de maquiagem da personagem Shizuku e planejam como reproduzi-lo. Marin aplica o batom e o delineador, e Gojo fica sem palavras ao ver a transformação. No evento de cosplay, Marin atrai olhares de todos os lados. As pessoas comentam o quão fiel ela está à personagem. Ela fica emocionada e chama Gojo para tirar fotos com ela, mas ele prefere observar de longe. Logo, outros fotógrafos começam a formar fila para tirar fotos do seu cosplay impecável. Gojo observa Marin curtindo a atenção, enquanto ao redor há pessoas de todos os tipos fantasiadas, e ele percebe como todos ali se sentem livres para expressar quem são. Ao olhar novamente para Marin, sente orgulho de ter ajudado a torná-la parte daquilo, mas logo cai a ficha. Agora que cumpriu sua promessa, talvez não tenha mais momentos como esse com ela. Ele percebe que, se Marin não fosse tão aberta e entusiasmada, ele nunca teria vivido experiências incríveis. Ele aprecia silenciosamente cada instante, como um sonho que está prestes a acabar. Nesse momento, Marin olha para ele e abre um enorme sorriso, fazendo o coração de Gojo disparar. Ela corre até ele, dizendo que está feliz por ele não ter fugido, mas logo admite que seu traje está começando a apertar demais. Gojo pergunta o que houve, e Marin confessa que usou 2 sutiãs especiais para parecer mais com a Shizuku e agora o disfarce está sufocando. Gojo percebe que é culpa dele, já que não levou o calor em consideração ao fazer o cosplay. Eles vão para dentro de um prédio para se refrescar e param em uma escada. Marin diz que não vai aguentar chegar até o vestiário, então Gojo lhe entrega um adesivo refrescante e uma toalha para limpar o suor. Marin solta a gravata do traje, revelando um pouco mais do decote, e Gojo imediatamente desvia o olhar.
Ele procura dicas no celular e lê que em casos de calor extremo, é bom aliviar o peso das roupas. Marin pede que ele abra um pouco o zíper do vestido para ajudá-la a se refrescar. Gojo hesita, mas vendo o desconforto dela, respira fundo e abaixa o zíper apenas um pouco. Ela então pede que ele limpe suas costas, e Gojo faz o que ela pede, enquanto Marin deixa escapar sons de alívio exagerados. Ele a repreende, dizendo para fazer menos barulho antes que alguém pense errado da situação, enquanto ela dá risada. Antes de saírem, Marin diz que ainda quer fazer uma última coisa. De volta à praça, ela encontra a fotógrafa com quem havia falado antes e pede para tirar mais algumas fotos, mas o vento levanta a saia de Marin bem na hora do flash. A fotógrafa entra em pânico, prometendo apagar a foto, mas Marin não parece ligar e continua animada. Depois do evento, Marin e Gojo pegam o trem de volta. Ela agradece mais uma vez por todo o esforço dele, e Gojo agradece por aquele dia inesquecível. Ele fica um pouco triste, achando que aquilo talvez fosse o fim do tempo deles juntos, mas Marin pergunta qual cosplay ela deve fazer da próxima vez. Gojo questiona se Shizuku não era o único. Marin ri e diz que tem várias personagens favoritas. Enquanto ela fala animadamente sobre cada uma, Gojo volta a sorrir, percebendo que eles ainda vão passar muito tempo juntos. Gojo admite que está ansioso para trabalhar com ela novamente. Marin brinca, dizendo que até vai comprar um manequim para ajudá-lo. Ela se vira para mostrar um modelo de exemplo, mas vê que ele já está meio adormecido, exausto das noites sem dormir. Marin continua falando, comentando quanto se divertiu naquele dia, mas Gojo mal consegue manter os olhos abertos. Pouco antes de pegar no sono, ele olha para ela ainda vestida de Shizuku, e diz calmamente que ela é linda. Marin congela. Ela se lembra de que Gojo havia dito que só usava a palavra linda ou bela para coisas realmente especiais para ele. As palavras a deixam corada até as orelhas, enquanto Gojo dorme tranquilo ao lado dela. Mas é aqui que chegamos ao fim desse recap incrível. Se gostou e quer que eu traga mais episódios, deixa o like e se inscreve no canal. Não esqueçam de comentar pedindo parte 2 do vídeo. Até a próxima!